Boa noite para todo mundo. Boa noite, deputado. Obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com o senhor, né? Principalmente nós que trabalhamos nessa área da mobilidade urbana, e a gente gostaria de ouvir um pouquinho do senhor, como é que está a situação na Frenlog, quais são os projetos que tem a Frenlog, o que é que está passando por lá que a gente desconhece, alguma mudança, enfim. Então, sinta-se bem recebido e fique à vontade. Eu sei que o senhor tem uma agenda repleta, não iremos tomar muito tempo do senhor, mas fique bem à vontade para conversar com a gente sobre mobilidade urbana. Tá bom. Boa noite, muito grato a vocês aí pelo convite, né? E quero ter a oportunidade de estar com vocês depois em outras oportunidades, presencial mesmo, para a gente ter mais condição de debater, conversar um pouco e usufruir também da experiência de vocês, do acúmulo do trabalho que vocês realizam, debatem, e aí serve de orientação aí para as políticas públicas que a gente acompanha. Aqui do nosso lado, aqui, nós temos nosso trabalho efetivo aqui na Câmara dos Deputados, inclusive hoje aqui com muita intensidade. Hoje está com sessão da Câmara e era para ter sessão do Congresso também, para discutir vetos do governo federal. Então, hoje aqui está muito agitado e, por coincidência, era o dia da nossa live também da Frenlog, que a cada mês nós temos uma live mensal e esse mês a nossa live era sobre o transporte público coletivo, segurança e saúde no ambiente de trabalho. Então nós fizemos essa live agora, acabei de sair da live para poder entrar aqui e participar com vocês e ainda acompanhando a votação que está acontecendo no plenário, mas agora nós terminamos a votação no plenário, estou mais tranquilo aqui para poder conversar com vocês. Aqui, a nossa experiência aqui na Frenlog, que é a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, ainda é uma experiência recente, né? Experiência recente para mim e também uma experiência recente da própria Frente Parlamentar. Ela é uma frente nova, mas que já chegou com muita força. Ela é uma das frentes parlamentares mais expressivas aqui no Congresso Nacional, a frente parlamentar mais expressiva em participação e também influência política é a Frente Parlamentar da Agricultura, né? Que envolve aí o agronegócio, o pessoal que tem uma influência política grande e tem uma participação muito grande também de parlamentares, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Depois da Frente Parlamentar da Agricultura é a FRELOG, que é essa da logística e infraestrutura. E nós, do Partido dos Trabalhadores, não temos assim uma tradição muito grande de ter uma intervenção, uma interlocução, uma presença muito grande nesses debates da agricultura e da logística e infraestrutura também. O pessoal mais à direita acaba tendo uma participação maior. Nós agora estamos tentando ver se a gente acompanha de perto, tenta influenciar, e aqui na frente parlamentar, na Frenlog, nós temos, a Frenlog se organiza em câmaras temáticas, e, então cada câmara temática tem um vice-presidente, e cada câmara temática um tema específico para tomar conta. No meu caso, eu sou vice-presidente para poder coordenar a câmara temática da mobilidade urbana. Nós temos o Pedro Kizai, nosso deputado de Santa Catarina, que também é vice-presidente e acompanha o trabalho da área ferroviária, né? E nós estamos tentando agregar, tentando até conhecer por dentro e tentar contribuir, mas é ainda uma experiência recente. No meu caso específico aqui, como coordenador da Câmara Temática, a primeira coisa que nós tentamos fazer é não ficar apenas no papel, né? Só como uma coisa protocolar, tem um nome ali, então eu sou coordenador da Câmara Temática e fica por isso mesmo, e vai passando o tempo e pouca coisa acontece. Mas nós estamos tentando discutir, tentando debater, tentando acompanhar aquilo que acontece de interesse nessas discussões, acompanhando o Ministério das Cidades também, né? Eu faço parte, então, da Comissão de Viação e Transportes na Câmara, e aí a gente tenta acompanhar a agenda de lá, mas
tentando ver essa agenda do governo federal também, o que tem especificamente. A expectativa maior que se tem nesse debate, é claro, é sobre o marco legal da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa é a questão maior que, desde o início, teve como referência. Já existe uma proposta em tramitação no Senado Federal, vocês sabem disso, mas tem uma relatoria aí, o senador veneziano Vital do Rego, ele que está acompanhando esse projeto, mas essa discussão ela está no Senado e ainda com pouca participação, né? Nós queríamos até que tivesse um debate maior, audiências públicas, já aconteceram algumas, mas acompanhando com ele. Agora, a expectativa que se tem para o próximo período, e agora a gente está nessa fase, nós ficamos o ano passado todo aguardando aquilo que o governo federal disse que o Ministério das Cidades iria trabalhar uma proposta mais específica sobre o marco legal, e agora o secretário de Mobilidade sinalizou, já veio aqui no Congresso, anunciando que a proposta está pronta e que deverá ser apresentada. Então, isso abre um novo espaço, abre um novo momento de um debate a partir desse conteúdo. A gente vê como que a gente pode contribuir no aperfeiçoamento, né, no encaminhamento dessa proposta do marco legal. Nós, desde o início também do ano passado, quando nós assumimos esse trabalho, uma coisa que logo de cara começou a ser debatido também, porque acaba tendo impacto também nessa questão da mobilidade urbana, e aí vem a questão do transporte público coletivo, é a questão da reforma tributária, né? O impacto da reforma tributária aí nas passagens e todo no custo do transporte como um todo, e a consequência na ponta com o usuário final, né? Então, essa é uma discussão que nós estamos acompanhando também, e aqui agora está a discussão sobre a regulamentação, né? Porque foi aprovada no ano passado a reforma tributária, mas vários pontos sendo levantados para serem tratados na regulamentação. Então, esse é também um assunto que nós estamos aqui atentos para acompanhar. Inclusive, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, nós ficamos hoje aqui o dia todo tentando negociar aqui a sessão do Congresso. Tinha uma sessão prevista para votar vetos do governo federal, os vetos do presidente da República, né? Mas acabou essa sessão caindo, nós conseguimos adiar a sessão para poder continuar a negociação entre o governo e o Congresso Nacional. Então, mas hoje o Lira voltou a defender a votação que pudesse já de imediato assumir. O Haddad já está fazendo essa negociação toda aqui, essa semana apresenta já uma proposta para regulamentação, e aí nessa questão do transporte tem interesse muito grande de poder debater aí como que vai regular, porque o aumento da carga tributária tem impacto aí na ponta, né, na questão do transporte, né? Então, esse tem sido o nosso trabalho, mas a gente tem tentado aproveitar esse espaço novo, né? Um espaço que a gente está tentando ocupar para poder incentivar a conscientização, a boa informação e abrir espaço para o debate. Então, nós estamos tentando criar algumas oportunidades. Uma delas é essa live que nós criamos, uma live mensal. Então, a cada mês, a gente levanta temas diferenciados para dar oportunidade de debate. Nós já discutimos aqui. Hoje como eu falei, nós discutimos a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Mas no mês passado a gente discutiu a questão do planejamento no ambiente urbano,
já discutimos o transporte público, a política da nova indústria, que é uma proposta do governo federal, a proposta da nova indústria no Brasil. Discutimos a questão da reforma tributária, teve um mês que o debate foi da reforma tributária. A acessibilidade e inclusão social também foi um debate interessante sobre a acessibilidade na mobilidade, no contexto da mobilidade urbana, o desenvolvimento sustentável, cidades inteligentes, tudo isso nós já conseguimos debater aqui. Discutimos também a questão das novas matrizes energéticas para o setor de mobilidade no Brasil. Então, nós estamos tentando ocupar esse espaço de maneira propositiva e trazendo pessoas que possam contribuir, agregando valor. Hoje nós falamos, por exemplo, da segurança e saúde e tivemos a presença aqui do Todeschini, né? O doutor Remígio, professor Remígio, da Fundacentro, trazendo aqui, falando sobre essa campanha do Abril Verde e toda essa questão da segurança no trabalho, a presença do Rony Barbosa também, que é um doutor em transporte, também pela UNB, participou conosco aqui também, trazendo essa informação. Então, estamos tentando arejar. Nós temos tentado furar esse bloqueio, porque aqui no Congresso essas coisas são mais de formalidade. Falam a frente parlamentar e fica só o nome e a coisa não tem tanta novidade. Nós estamos tentando avançar para um debate, mas ainda muito inicial, né? O primeiro ano, não completamos nenhum ano de trabalho ainda. Então, a gente está muito recente ainda, mas estamos tentando desenvolver um debate positivo, envolver mais pessoas para poder influenciar nas ações do governo federal, das políticas públicas também. Esse tem sido o nosso objetivo. E a participação de vocês, a gente quer estar aí antenado com vocês e recebendo as sugestões também, para a gente poder contribuir também na pauta que vocês julguem mais importante e também a gente ser útil como um instrumento, como uma ferramenta aqui no debate que vocês desenvolvem e que para nós é muito importante. Então, estou à disposição de vocês aí para a gente poder conversar um pouco. Deputado, vocês têm alguma iniciativa sobre uma malha ferroviária, enfim, né, bem abrangente, essa recuperação, né, das ferrovias, isso daí está em alguma pauta? Tá, ele está na pauta da Câmara Temática, e tem uma Câmara Temática específica sobre ferrovia. Eu já tive a oportunidade de participar de diálogos, de reuniões, mas quem está na coordenação e pode falar sobre um planejamento sobre isso é o deputado Pedro Kizai, deputado do PT também, que ele é vice-presidente da frente parlamentar na Câmara Temática da Ferrovia. Então, especificamente. Então, aqui, essa é uma tentativa de descentralizar o debate, cada um tem a questão da energética, tem a questão da aviação, tem questões diferentes de logística e infraestrutura, e tem uma Câmara específica de ferrovia. Sim, porque também seria o caso também de contribuir para o meio ambiente, né? Uma malha ferroviária, né? Seria o Com caso, não? certeza. Né? Não, a Do que ferrovia diesel nas estradas, né? Caminhões de... Ferrovia é fundamental, né? Nesse debate nosso de transporte, a ferrovia é fundamental, cumpre um papel importantíssimo. Pessoal, é o seguinte, o deputado, a gente que trabalha com mobilidade urbana tem uma preocupação muito grande, porque nós investimos muito, quando da criação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, em exigir que as cidades brasileiras fizessem os seus planos de mobilidade urbana, as mesmas cidades que tiveram os seus planos diretores. E esses planos de mobilidade urbana, a gente, na verdade, meio que copiou essa estratégia de fazer planos de mobilidade urbana das grandes cidades europeias. E nessas cidades europeias, o plano de mobilidade urbana é a principal ferramenta de mudança na divisão modal
de uma cidade, né? Porque se eu tenho cidade para pessoas, automaticamente vai ter uma mudança na matriz modal. No Brasil, nós estamos há muito tempo, desde antes do governo, desde antes da Dilma, prorrogando dar recursos do governo federal para as cidades que não que não têm um plano de mobilidade urbana. Porque, na verdade, na teoria, nós só daríamos recursos para as cidades fazer projetos de mobilidade para quem tem um plano de mobilidade urbana. Mais uma vez, já passou, então, adiando novamente. Até me desculpa porque eu disse Fremlog, mas a Fremlog tem algum estudo nessa área? Tem alguma posição de exigir, na verdade, parar de prorrogar esses prazos para entregar os planos de mobilidade urbana, de dar recursos para quem não tem plano de mobilidade urbana? Boa noite a todos os companheiros. Boa noite, o deputado Rubens Ottoni. Meu nome é Cláudio, mais conhecido por Claubão, sou daqui de Recife, né, trabalho no órgão gestor de mobilidade urbana, de transporte urbano mais especificamente, que é a gestão dos ônibus na região metropolitana de Recife. Alguns pontos. Primeiro, a questão do transporte metroviário. Né? Aqui a gente tem um metrô que transporta a espinha dorsal do nosso planejamento urbano, da rede de transporte da nossa região metropolitana, só que esse metrô, desde a época do golpe, já vem capenga, né? O governo Temer, depois Bolsonaro, diminuindo cada vez mais o repasse da verba de manutenção e o serviço de transporte sobre trilhos urbano cada vez pior, né? Os trens quebrando, muita bagunça, muito transtorno. Né? E a gente sabe que o plano de desestatização, né? E depois estadualização, privatização, né? E foi feito assim em Belo Horizonte e estava traçado para ser feito em outros metrôs. Eu queria saber como é que está essa discussão no nosso governo Lula, né? Você, enquanto deputado do PT, se o governo tem alguma posição, né, de reverter isso e voltar a investir no metrô, né, consolidando ser estatal e voltar a investir e melhorando o serviço. Outra questão é com relação à tarifa. Né? A gente está vendo muitas cidades implantando tarifa zero e é fundamental a gente, se não implantar tarifa zero, mas diminuir as tarifas, ou seja, implantar tarifas sociais. E a gente sabe que isso, para isso ser possível, o governo federal precisa participar. Né? E a gente tem a proposta do SUM, né, o Sistema Único de Mobilidade, que, se eu não me engano, já foi apresentado no Congresso Nacional. Aí, queria saber o que é que você acha, quais são as estratégias, como é que a gente pode ajudar, como é que está sendo essa discussão desse novo pacto federativo em que o governo federal participa, né, não interferindo na organização e no planejamento, mas interferindo em termos de disponibilizar recursos para as cidades, essa região metropolitana, que tem as suas redes, né, racionais e eficientes de transporte. E por último, a questão desse marco regulatório. Né? A gente tem um marco regulatório já que foi feito no governo Lula e depois Dilma, né? Que é a Lei 12.587, né? Que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei bastante avançada. Então, acho que o que a gente precisa é colocar essa lei em prática. É uma lei que diz que o transporte público tem que ter prioridade em relação ao transporte individual e o transporte não motorizado em relação ao transporte motorizado. Né? Além de falar na questão dos investimentos, na equidade no uso do sistema viário, né? Que o transporte público transporta a maioria e ocupa um espaço bem menor. Então, essas três coisas que eu queria que você abordasse. Né? Como é que está essa questão também da Política Nacional de Mobilidade Urbana, esse marco regulatório que você fala, que discussão é essa que está tendo? É aquele projeto do senador Anastasia, o que vai mudar com relação
a nossa Política Nacional de Mobilidade, a Lei 12.587, foi bastante discutida em várias cidades, né, de forma democrática, no Conselho Nacional das Cidades, aprovado no Congresso Nacional e sancionado no governo Dilma em 2012. Obrigado, boa noite. Primeiro, Lúcia, você falou sobre os planos de mobilidade. Então, você tem toda a razão. Nós aqui temos trabalhado muito na linha que você alertou, né? Então, não pode ter essa questão de protelação dos planos de maneira indefinida. Então, quando foi feito esse debate aqui, nós fizemos questão de apresentar uma emenda que ela evitasse essa protelação permanente. Então, nós fizemos uma emenda que ela cria as condições para poder evitar que elas não poderão haver prorrogação de maneira indefinida, né? Então, nós apresentamos essa emenda na medida provisória, né? Justamente para tentar. Então, esse debate aqui é um debate complexo, porque nós não temos maioria no Congresso, né? E, então, a gente, às vezes, marca a posição da gente, mas nem sempre aquilo predomina. Mas a nossa posição política aqui, não apenas nesta questão dos planos de mobilidade, mas nós temos esse mesmo problema na questão dos planos ambientais. Então, também na questão ambiental, aí o pessoal protela, prorroga, sempre venceu o prazo, prorroga de novo, e aí você acaba ficando no mesmo lugar. Então, a nossa posição é a mesma. Nós não podemos deixar que essas questões aconteçam de maneira indefinida, sem controle. Então, nós estamos trabalhando nessa linha e temos questionado muito o governo sobre isso, para a gente não cair nessa... Porque aqui na Câmara e no Senado, no Poder Legislativo, é muito fácil o pessoal comprar essa ideia por causa da pressão de prefeitos, por causa da situação dos municípios. Então, é mais cômodo aceitar a reivindicação. Vamos protelar de novo, mais 2 anos, depois dá mais 2 anos, depois mais 3 anos, e vai protelando. Então, a nossa posição aqui é muito na linha que você colocou aqui anteriormente. O Cláudio colocou aqui algumas perguntas, realmente várias delas, e que, com certeza, nós temos que ir afinando aqui para acompanhar no governo também. Porque aqui, na verdade, é claro, eu sou deputado do PT, mas o governo nem sempre a gente tem a oportunidade de participar do debate, até por questão de tempo nosso, e também cada ministério tem a sua dinâmica, a sua lógica, e às vezes a gente nem sempre está acompanhando tudo. Agora, o governo, já na transição, ele sinalizou numa visão diferenciada para a questão do transporte público, dessa interação na linha que você colocou, foi uma sinalização. Agora, isso, nós estamos aí há pouco mais de 1 ano de governo, pouca coisa ainda aconteceu, a verdade é essa. Mas nós estamos atentos para poder contribuir e vejo que existe uma boa vontade do governo de avançar nessa linha. Mas você perguntou, mas o que tem de concreto, o que já tem definido? Pouca coisa. A verdade é essa. Mas o que nós estamos percebendo é que há uma tendência de trabalhar nesse rumo. Agora, vamos tentar ver se as coisas acontecem realmente. Então, esse é uma coisa que a nós aqui, papel da Freelog, é cobrar do governo que essas ações avancem. Agora, aí entra o nosso trabalho. A Freelog, na verdade, ela é uma frente parlamentar com uma influência muito grande do pessoal mais ao centro e à direita. Então, a cobrança que eles fazem ao governo é muito mais uma cobrança do ponto de vista, às vezes, dos interesses empresariais do que dos interesses da política pública para aquele que é impactado, né? Então,
Aí está o sentido da nossa presença aqui. O nosso sentido, nós estamos entrando em uma coisa recente para tentar aqui trazer uma visão e levantar a preocupação do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, né? Então, é a preocupação popular, é a pessoa que está lá na ponta e que tem um impacto dessas políticas públicas e que o governo agora a gente vai cobrar para que o governo tenha preocupação de ter esse atendimento na ponta. Então, nosso papel aqui é um papel que é delicado e que nós estamos ainda tentando descobrir como é que a gente pode ter uma eficiência maior. Primeira coisa é conhecer, né? Conhecer, ter mais informação, para depois a gente começar a dar conta de interferir. Nós já fizemos algumas conversas no âmbito, Cláudio, no âmbito do governo, na Secretaria de Relações Institucionais, na SRI, com Alexandre Padilha. Já tivemos presença no Ministério das Cidades, na discussão da mobilidade, na Secretaria de Mobilidade, mas são conversas mais ainda de início, da gente poder se colocar à disposição, querer interferir, pedir para a gente ser chamado nas questões porque a gente tem interesse, mas, assim, o impacto de solução, de encaminhamento, ainda nós não temos. Nessa questão que você falou sobre a questão do marco regulatório, essa é uma questão interessante. Você falou, não precisa de marco regulatório. Interessante isso, porque o que eu tenho ouvido é diferente, né? E, inclusive, do pessoal nosso, no meio do debate, né? O pessoal tem falado que é importante aperfeiçoar, é importante debater, inclusive o nosso Ministério, o Ministério das Cidades e a Secretaria de Mobilidade Urbana tomou a iniciativa de apresentar uma nova proposta. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter aí uma sintonia, né? Eu, da minha parte, o meu interesse é de poder ter um debate que realmente aprofunde a visão de mobilidade urbana, a visão de transporte público coletivo e de atendimento da população. Aí entra a questão que você falou, muito importante, da tarifa zero, que cada vez mais está aparecendo para um lado, aparecendo para o outro. Alguns municípios tomam iniciativa, mas de forma desorganizada, né? De forma desorganizada. Eu acho que tem que ter uma linha de trabalho e cabe nós definirmos e o governo também acertar uma maneira de como trabalhar. Eu acho que essa questão da tarifa zero, e como você disse, mesmo que não seja tarifa zero, mas uma tarifa menor, essa é a tendência. Essa é a tendência. Nós precisamos caminhar assim. O governo tem esse entendimento. Eu tenho ouvido todos os lugares o governo falando que tem esse entendimento. Tá? As falas são nesse rumo, mas ainda não tem uma diretriz definida sobre essa questão. Então, a gente tem que ir acompanhando e tentar contribuir nessa questão também, tá? Aí eu acho que poderia passar para frente, depois, às vezes, até vocês poderiam voltar a falar novamente, mas dar oportunidade para os outros aí que ainda não conseguiram falar. Primeiro, boa noite. Obrigado, deputado. Eu sou George, eu sou aqui de São Paulo, sou do setorial do PT, sou ativista da bicicleta, cicloativista. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, encaminhando, vamos dizer, encadeando aí o debate, né? Uma das coisas que a gente considera o setorial nos debates aqui, considera muito essencial para a gente fazer, em tese, esse caminho para tarifa zero, para tarifas mais baratas e para um sistema de transporte mais eficiente nas cidades, etc., é a proposta de um sistema único de mobilidade, né? Chama de SUM, enfim, né? Tem uma proposta que é uma PEC da Luiza Erundina, que está em tramitação, a relatoria está com o Kiko Seleguin, né, com o deputado Kiko, aqui de São Paulo. Eu não sei em que ponto que está, mas, de qualquer forma, eu acho que, inclusive, já tem muitos debates aqui, é um consenso do setorial de que o andamento, a criação de um sistema de financiamento federal dos moldes no SUS, né, seria vamos dizer, uma ferramenta essencial para a gente
justamente organizar essa ideia, né? Cada cidade fazendo de um jeito, algumas aí metidas com máfia, problemas diversos aí. Então, a gente queria entender, a minha pergunta é como que a gente pode, vamos dizer, esse projeto da Erundina já está aí, está na casa, não sei em que ponto que está, mas como que a gente consegue ganhar massa crítica nesse projeto, né? Debater cada vez mais, pautar ele para que ele avance, porque a gente considera que essa é o, vamos dizer, a pedra fundamental da gente ter um bom sistema de transporte, uma mudança de fato nos transportes. A segunda pergunta que eu quero fazer é em relação à composição do governo, né? O Ministério das Cidades e o Ministério dos Transportes estão com o PMDB, com o Jader e com o Renan. O Ministério dos Portos e Aeroportos, ou seja, são os 3 ministérios que têm a ver aqui com o nosso setorial, está com a União Brasil, né? Já está um pouco mais à direita. Em todos esses casos, né, a gente não tem participação, a gente participou da transição, vários membros do setorial foram para a transição, mas quando entrou o Ministério, o MDB colocou as suas pessoas de confiança, a gente não tem tido muita conversa com esses ministérios, e a gente queria entender se é possível a gente ter vamos dizer, um debate positivo entre o PT e o MDB, e no caso ali o União, para a gente conseguir ter interlocuções. É claro que a gente entende a composição do governo, a necessidade, né? Mas de qualquer forma, alguns aqui são egressos do Ministério da Cidade da época do Olívio Dutra, né? O Ministério das Cidades começou com o Olívio Dutra, grande mestre, né, de muitos aqui. Então, a gente começou dentro da esquerda, né? O Ministério foi instituído, né, dentro aqui da esquerda, com um grande nome, né? Um quadro essencial do partido, e agora já está mais ao centro com, vamos dizer, com os quadros do partido. Como é que a gente pode imaginar uma interlocução melhor ou mais profícua entre o PT, no caso aqui o setorial, que é uma instância do partido, e as instâncias do governo Lula, que não são do PT, né, que estão, nesse caso especificamente, dos transportes nesses 3 ministérios? São essas 2 perguntas: Sistema Único de Saúde e relação com os outros partidos do governo. Obrigado. Deputado, boa noite a todos. Deputado, a minha pergunta vai em cima da integração da malha ferroviária. Hoje, eu sou do estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos, apesar de ter essa ebulição da questão do BRT, mas ele ainda não abrange a todas as regiões do estado, né? Então, eu penso no que o governo federal, né, através do nosso líder, ele pensa em integração das cidades através da malha ferroviária. Hoje nós somos muito dependentes da malha rodoviária e ficamos reféns em muitos momentos, como ficamos em alguns momentos cruciais nessa história recente aí dos últimos 4 ou 5 anos que nós passamos, seja a questão dos motoristas, né, de caminhões, seja pela questão também das empresas de ônibus. E aí eu queria saber, ou pela questão da expansão da milícia, onde faz toda a pressão sobre o transporte através de vans, e não permite muito, ou reduz, ou de certa forma, pressiona a questão dos ônibus públicos. E a segunda pergunta é pela expansão da malha ferroviária também em todo o país, porque nós temos gargalos em todas as nossas estradas, principalmente aqui no Rio, São Paulo, onde a gente tem uma grande demanda de transporte de cargas, de pessoas que fazem todo esse traslado. Então, os principais negócios estão nesse eixo, né, entre Rio e São Paulo. Então, se houvesse uma melhor integração ferroviária entre esses 2 estados, ou seja, entre os estados aqui do Sudeste, onde estão a maioria dos negócios
do Brasil, seria uma melhor integração, não só da parte de Correios, mas um grande fluxo de demanda de serviços e de materiais circulam entre esse eixo e muitas vezes ficam parados no Rodoanel, em algumas rodovias de Piraí. E aí eu queria saber se o governo federal tem algum tipo de projeto ou está atento a essa demanda. Então, vamos lá, né? Começar pelo Jorge, né? O Jorge falou aí sobre a questão do Sistema Único de Mobilidade, o SUM, que realmente está aqui em tramitação. Agora, desde o início, Jorge, quando chegou esse projeto aqui, a nossa ideia era de poder tê-lo como referência para a gente poder debater propostas e tentar aperfeiçoá-lo para poder ir no rumo aí do transporte público eficiente. E um transporte público eficiente e que num preço acessível e que ajudasse na inclusão das pessoas, né? Na mobilidade das pessoas. Mas o governo sinalizou, Jorge, logo de início, que ele faria essa proposta do marco regulatório, que nesta proposta teria o interesse de assimilar ideias, tanto daquilo que já tinha anteriormente, quanto dessa proposta do SUM. Isso fez com que nós estivéssemos, nesse último período, ficássemos nessa expectativa de poder ter essa proposta, digamos, atualizada e de iniciativa do governo. Por quê? Porque tinha essa aí, como o Cláudio falou, essa proposta antiga da Anastasia, e que veio aí, agora está lá no Senado, e aí chegou essa proposta da Erundina, e aí o governo entrou com essa ideia de poder apresentar a sua proposta. E essa questão, eles até falaram que seria no, no final do ano passado, acabou não chegando, e agora que a proposta vai chegar. Não sei, George, como que essa proposta chegará. Mas a minha visão é que nós deveremos trabalhar no próximo período numa intermediação entre o que é a proposta do SUM, essa que já está em tramitação na Câmara, essa proposta que está no Senado, que o veneziano está relatando, e essa proposta que o governo vai apresentar agora, porque agora o secretário disse que já tem uma proposta que vai ser apresentada esse semestre ainda. Então, nós teríamos essas 3 propostas como balizamento para a gente aprofundar, e acho que aí nós vamos ter que debruçar sobre elas e tentar fazer dessas 3 propostas saiu algo que realmente avance no nosso sistema. Esse é o desafio. Aqui eu estou aguardando ainda, o ano passado nós fizemos visita no Ministério da Cidade, conversamos na Secretaria de Mobilidade, até para tentar saber o que estava se pensando nessa proposta. E essa discussão aqui na Câmara não prosperou, agora sim, está começando a prosperar, mas precisa ter essa discussão do Senado e essa proposta que vai ser apresentada pelo o Ministério das Cidades. E aí entra a outra parte da pergunta e do questionamento que você faz, Jorge, que tem toda a razão. Um governo de composição, como é o nosso governo, nem sempre ele consegue estabelecer todas as suas políticas públicas do jeito que gostaria, porque por mais que quem entra teria que estar comprometido com a proposta original do governo, né, como um todo, mas tem seus interesses e tem a velocidade, né, naquilo que tem interesse ou não. Então, nós não temos, como você disse, nem o Ministério da Cidade, controle do Ministério da Cidade, não temos controle do Ministério do Transporte, não temos controle do Ministério de Ação, né, de Portos e Aeroportos. Então, isso faz com que não haja agilidade dentro daquilo que a gente pensa e a gente não tenha tanta
liberdade de questionamento nos encaminhamentos. Tem muita coisa que o governo pensa de um jeito, a gente defende aquilo que o governo defende, mas lá na ponta, às vezes, as coisas não estão acontecendo. Um exemplo é essa questão da ferrovia, que foi citado aí também pelo Alexandre. O Cláudio tinha falado, mas o Alexandre falou também. Nosso governo fala que a questão da ferrovia ela é prioridade. E nós queremos avançar a questão de ferrovia. Eu participei efetivamente lá no governo Lula, primeiro governo Lula, da questão da ferrovia Norte-Sul, que cumpre um papel estratégico na questão do transporte mais à distância, né? Mas é uma linha de trabalho que nós defendemos e que precisa chegar também nas regiões metropolitanas para o transporte público, né? E também para o transporte de carga nas grandes distâncias. Agora, isso vai ser efetivado? Pedro Kizai está lá empenhado em poder fazer esse debate acontecer. E no Ministério do Transporte, até eu fui lá no Ministério do Transporte nesse começo de ano, fazendo uma visita e incentivando, né, esse debate. E eles falaram lá que eles tinham feito uma consulta pública no começo desse ano, levantando trechos, sugestão de trechos onde poderia haver investimento na área ferroviária. E foram apresentados nessa consulta, várias propostas, e o Ministério do Transporte selecionou 5 trechos no Brasil que poderiam ser trechos já viáveis, inclusive um aqui na região metropolitana do Distrito Federal, do distrito de Brasília até Lusiânia, um dos trechos que foram levantados nessa consulta pública, né? Mas ainda está em fase, ainda precisa ter um decreto da Casa Civil para poder desenvolver todo esse projeto, enfim, aí tudo ainda no terreno das ideias. Então, é aquilo que eu falei respondendo aqui o Cláudio, que existe a ideia, existe o rumo, mas ainda o governo, como está ainda no seu início, essas políticas ainda não se estabeleceram, mas existe essa disposição de trabalho do governo. Eu enxergo assim. Agora, no meu caso específico, eu estou aqui na FRELOGE, na Câmara Temática de Mobilidade Urbana, numa frente parlamentar que não é frente parlamentar do PT, pelo contrário. Aqui, né, não tem, o que não tem é gente do PT aqui. A visão deles é a outra. Então, a FRELOGE, às vezes, a gente não entende porque ela é recente, mas você pega a Frente Parlamentar da Agricultura, né, que é a do agronegócio. É mais ou menos a mesma coisa. A gente entrar lá na Frente Parlamentar do agronegócio e discutir a questão da agricultura familiar. Aqui também é isso. Tem outros interesses rondando, mas nós estamos aqui empenhados em poder furar essa bolha e poder discutir as questões de interesse. E temos sido muito respeitados nesse sentido. Temos sido muito respeitados. O pessoal tem tido interesse de ouvir, tem tido interesse de interagir. Eu acho que está sendo uma proposta interessante. Eu não me iludo que a gente vai mudar as coisas, que vai transformar a realidade, mas pelo menos a gente interage e tenta contribuir nesse debate. Então, essa é uma questão. Agora, eu já entrei aí na questão que o Alexandre tinha levantado, mas acho importante aqui, pela pergunta feita, dizer, Alexandre, que essa integração da malha ferroviária, eu defendo, né, trabalho nessa questão, e você veja como você, né? O PT aqui na FRELOGE coordena 2 frentes, 2 câmaras temáticas, essa da mobilidade e a questão da ferroviária. E nós, em todas essas, trabalhamos nessa linha do incentivo ao transporte ferroviário, na integração, né, do rodoviário com ferroviário, não é a questão de disputa de um com o outro, mas fazer a integração para ter resolutividade. Então, esse é o nosso propósito, de fazer com que avance isso nas regiões metropolitanas e no transporte de longa distância também. Lúcia, só queria esclarecer uma partezinho. Essas duas propostas que estão vindo, vai vir do governo. A proposta da Luísa Erundina do Sum, ela é uma PEC. O que vai vir do governo é um projeto de lei, né? Isso tem uma diferença? Como é que isso? Eu queria
clarear isso que eu acabei não entendendo. E o que está com Anastasia, né? Tem essas três, só que o que é o quê em relação ao peso delas, né? Porque a da Erundina sendo uma PEC, é uma tramitação, acho que mais complexa, claro, né? Eu não sei o que o governo vai trazer. Projeto de A emenda PEC, a diferença da constitucional. PEC com o projeto de lei é porque a PEC é mais complexa, porque ela vai interferir e mudar a Constituição, Constituição, Sim, né? mas o governo vai propor um projeto de lei, né? O Ministério das Cidades vai trazer um projeto de lei. Não Vamos sabe, ver não se a está proposta decidido. não está decidida. É isso Ah, que nós tá. estamos aguardando. Porque pode ser que na proposta dele. Eu entendo que, se quiser ter uma proposta mais profunda, vai ter que mexer na Constituição, para Mesmo porque, mesmo colocar lá porque na Constituição essa obrigatoriedade. Sim. Mesmo porque, né, não, longe de mim ser legislador, mas sou uma mera engenheira, mas nós já tivemos a emenda constitucional número 90, que transformou o transporte como um direito social. Partindo do pressuposto que é um direito social, tem que ter um aporte financeiro do governo para viabilizar esse direito social. Então, seria muito mais interessante que fosse uma PEC, não é? Assim, e evidentemente que com um projeto de lei nós não vamos poder fazer isso, né? Mas eu acho, né, que também isso é um achismo meu, né, deputado. É assim, o que vai bom, nós estamos diante de uma eleição municipal, né? E o que a gente está percebendo que vai bombar nesta eleição municipal é um grande número de municípios querendo implantar tarifa zero, né? Porque pelo menos a gente também faz parte, né, de uma comissão que está, inclusive, fazendo uma cartilha na Perseu Abramo, né, para ser distribuída para as administrações petistas, como recomendações de planos de governo, né? E lá consta a questão da tarifa zero, né? A tarifa zero, ela é, como a gente vê aí nas manchetes, aí, hoje está preconizado pelas prefeituras de direita a implantação da tarifa zero, muita prefeitura está implantando, de direita, implantando tarifa zero, e as da esquerda não. Mas nós sabemos que nas cidades pequenas é muito mais fácil de viabilizar a tarifa zero, né? Muito mais fácil, né? Mesmo porque nós não temos ônibus, os horários de pico são muito concentrados, o movimento ele é muito concentrado, né? Nos horários de pico, de manhã, ao meio-dia e de noite, né? Diferentemente de uma cidade de porte médio para cima, uma cidade maior, onde Muito mais exige complexo, né? que é muito mais complexo, né? Então, com certeza, tem assim, e hoje o que está acontecendo, eu acho que é de conhecimento de todos, pelo menos as pessoas, o que está acontecendo nas cidades médias para cima, é que não temos, as prefeituras, com o advento da catraca eletrônica, perderam todo o controle do sistema. Então, hoje nós não sabemos o número de passageiros, nós não sabemos a quilometragem, nós perdemos o controle do custo, porque, na verdade, não tem mais, tudo isso ficou na mão do empresário, né? A única receita pública que nós temos conhecimento é em São Paulo. Agora está começando no Rio, com essa proposta nova lá da Secretaria do Rio. Então, eu acho que vai ser ainda teremos que caminhar um pouco para implantar essa tarifa zero, como de fato no país de norte a sul. Eu acho que vai crescer o número de prefeituras, né? E a gente, eu pelo menos, luto para que seja uma PEC que implante isso, né, para também não ficar à mercê dos ventos, né? Aqui, o que eu sinto aqui, no diálogo, tanto na Câmara, no Senado e dentro do governo, é que o governo ainda não tem clareza a respeito dessa proposta da tarifa zero. E não é só o governo, não. A tarifa zero passou a ser assim remédio para todos os males. Quando você não tem o que falar, você fala da tarifa zero. Não quer dizer que a tarifa zero não seja importante, pelo contrário, acho que tem que trabalhar uma proposta Tá bom, e, uma notícia, se não tá? é tarifa zero, pelo menos ter uma tarifa
num preço acessível. Nós temos que trabalhar nesse rumo. Mas ainda não existe assim, um domínio sobre isso para poder apresentar uma proposta. Pelo menos é o que eu vejo no governo. O governo tem sido reticente. Aqui, por exemplo, na região metropolitana do Distrito Federal, onde eu estou, né? Eu estou em Brasília e sou de Goiás, então eu interajo com o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Existe um problema gravíssimo no transporte sem trabalho para poder buscar uma solução. E nesse grupo de trabalho tem representante do governo de Goiás, do governo do Distrito Federal, do governo federal, e o governo federal tem mantido distância do debate de subsídio, para não entrar no subsídio. Então, por quê? Porque o governo não tem domínio, ele não tem segurança aonde é que ele pode chegar nisso, aonde não pode chegar. Então, eu vejo que vai ter que amadurecer. Por isso que a gente tem aguardado um pouco chegar essa proposta do governo, baseado nessa proposta do governo, a gente tentar mediar com o que já tem, com a proposta anterior, como o Cláudio falou aí, o que já tem hoje estabelecido, e com as propostas novas que estão sendo apresentadas. Aí a gente poder mediar e buscar uma questão exequível, porque o governo tem que buscar alguma coisa que seja capaz de ser executado mesmo. Não pode ser apenas para poder fazer propaganda, tem que ser para executar. E a dificuldade também, né, o deputado, na própria questão hoje em dia as cidades, principalmente as cidades médias e grandes, estão tão conurbadas e tem essa dificuldade muito grande de interação entre os governos estaduais, que as regiões metropolitanas exigem que haja uma relação entre governo estadual e municipal, e essa relação é muito difícil, né? Em todo o Brasil ela é muito difícil, né? Mas, assim, a nossa luta, eu fiz parte do governo de transição, né? Da equipe lá do governo de transição, e a nossa, e realmente não ficou pautado a tarifa zero na cabeça, em que pese que nós defendemos. Né? Estava lá Nazareno, estava lá no dia que a gente foi defender isso, eu convidei Nazareno, enfim, o Renato Boareto, que fala sobre o SUM também, estava lá, mas em um momento algum a equipe ficou, né? A equipe de transição das cidades, né? Não é uma coisa com um consenso ainda, né? Mas eu acho que a gente vai chegar lá com o tempo, as coisas às vezes, eu acho que existe ainda um horizonte para a gente percorrer, mas eu acho que a gente vai alcançar. Existe Tá uma bom. estrada para percorrer, mas a gente vai alcançá-lo. E vocês são muito importantes aí para aqui nos questionar e criticar e sugerir, porque aqui nós estamos no meio também de um debate onde é muito desfavorável para nós e que a gente tem que tentar mediar isso e tentar ajudar o governo a avançar suas políticas. E aí o setorial transporte do PT também cumpre um papel importante pela experiência acumulada de vocês nesses anos todos do debate e de participação, inclusive nos nossos governos, a gente poder amadurecer propostas concretas para poder dar segurança ao nosso governo de estabelecer essas políticas. E Tá também, bom? Estou deputado, aqui à disposição de vocês. Pois é, e a gente também está aqui à sua disposição. A gente queria agradecer muito a sua vinda aqui. Eu não sei se o senhor sabe, embora a gente não esteja com a sala repleta, mas isso aqui nós temos um canal do YouTube, né? Isso aqui as pessoas hoje estão procurando mais ver esse programa. E a gente também fica aqui à disposição de vocês, porque a gente tem representantes aqui do Brasil inteiro. E o Brasil, as regiões são muito distintas, em que pese que todo mundo quer tarifa zero, todo mundo quer o SUM, tem peculiaridades nessa região toda, né? Nós temos lá o Brasil das águas lá em cima, né? Que nós temos que envolver o barco, enfim, nós temos a luta pela bicicleta, nós temos a luta pela calçada, né? E nós temos tantas lutas, né? Então, a questão mesmo dos nossos equipamentos rodantes, por conta da própria questão climática, né? Que É isso.
que de repente o pessoal está achando que a solução é para ir para o ônibus elétrico, né? E vamos encher a cidade de ônibus elétrico, né? Não vamos mais botar calçada nem coisa, só botar ônibus elétrico como se fosse a solução para a mobilidade. Mas a gente também está aqui, deputado, foi um prazer muito grande, queria agradecer em nome de todo o setorial, o senhor ter dispensado, né, da hora do seu descanso para estar aqui com a gente, né? Muito obrigada pela sua equipe, que sempre nos atendeu tão bem. Eu cumprimento a equipe na pessoa do Berilo, né? E a gente está sempre à disposição também. Se precisar de alguma coisa, conte com a gente, certo? O Berilo está aí sempre acompanhando com vocês aí também. E o Igor Tá. Guerra, que já trabalhou com você lá no Ministério, lá, e já está aqui conosco também. Ele que é servidor aqui do Ministério da No Gestão e Ministério. Inovação. O Igor agora está no Ministério das Cidades? Ele está aqui conosco no gabinete agora. Ah, ele está aí com Cedido aqui, vocês ó. no gabinete. Está cedido aqui no nosso trabalho. Ah, então vocês estão bem acompanhados, tá? Tá? Então, Mas vamos marcar depois, com certeza, vamos criar oportunidades para a gente poder debater e ouvir vocês. Eu quero mais ouvir vocês para que a experiência de vocês possa nos ajudar, para que a gente aqui no parlamento possa ajudar o nosso governo a cumprir o seu papel. Então, nosso papel aqui é tentar ajudar o governo, e vocês podem nos ajudar a ajudar o governo também. Tá bom? Um abraço. muito obrigada, um abraço para todo mundo, boa noite. Agradece também a participação do Igor, né? E muito obrigada, né? E até uma próxima oportunidade. Que com certeza agora a gente vai fazer de tudo para ter o senhor mais próximo de nós, hein? Tá? Eu preciso muito aí da experiência de vocês, da orientação de vocês, tá bom? Um abraço.